Bora, pessoal. Então vamos falar sobre EBITDA, tá bem? Gente, EBITDA para falar sobre EBITDA, a gente tem que falar onde que está o EBITDA, né? A gente tem que falar por que existe o EBITDA, né? Que é uma das grandes respostas que nós queremos com essa aula aqui. Não só como ele é calculado, mas por que ele existe. Mas para falar sobre ele, a gente não tem que fazer, vai ter que falar sobre DRE, tá bom? Vai ter que falar sobre DRE. Então, gente, por que falar sobre DRE? Porque a gente precisa entender o motivo. Isso é uma coisa muito importante em finanças, tá? A gente precisa entender o que nós estamos fazendo. Quer ver uma coisa? Tem aqui na Enciv que eu falo sobre perguntas de entrevista. Então, vai ser eu vou procurar aqui um analista sênior na Enciv. Analista sênior, tá? E aí, pessoal, você vai ver que daqui a pouco o cara tem experiência com valuation. O cara tem experiência com um monte de coisa. Mas, aí, se eu perguntasse para ele, o que é o VAC? Ele poderia me falar, às vezes, tranquilamente. Agora, eu pergunto para ele, beleza, o que é DRE? Gente, por incrível que pareça, isso aqui é uma resposta que nem sempre está tão clara na cabeça das pessoas. Tá? O que é DRE? Qual que é o grande objetivo? Por quê? Porque nós, financeiros, analisamos DRE. Por que a gente faz isso, gente? Já se perguntaram isso? Por que nós analisamos DRE? Ou então, por que o DRE é mais importante de análise do que um relatório de lucratividade por produto? Então, assim, esse tipo de coisa é fundamental para a gente, e quem já fez curso aqui na Save sabe que eu gosto de ir progredindo em cima dos assuntos. Então, antes de falar de EBITDA, a gente precisa falar de DRE. E o que é DRE, pessoal? O que é DRE? Por que analisamos o DRE? Tá? Porque o EBITDA vai estar aqui dentro, tá? O EBITDA vai estar aqui dentro. Gente, DRE é um documento contábil financeiro, tá? Vou botar aqui contábil financeiro, que informa o resultado da empresa, resultado de uma empresa em determinado exercício. É por isso que o nome do DRE é demonstração, resultado, exercício. Né? Faz sentido, né? Então, perceba? É um documento contábil financeiro que eu vou botar aqui, ó, demonstra, tá? Até para ficar mais certinho. O resultado de uma empresa em determinado exercício. Beleza? Sendo, e botar assim, ó, o resultado é o confronto de receitas e despesas. Beleza? Deixa eu dar um arzinho aqui. Vou aqui para baixo. Beleza. Então, sabemos aí que o DRE é um documento que nos informa, ou tem o grande objetivo de nos informar o resultado de uma empresa em determinado momento. O exercício pode ser o ano, exercício pode ser, daqui a pouco nós estamos vendo o DRE mensal, DRE semestral, trimestral, mas em determinado momento, o nosso objetivo em ver um DRE é ver o resultado de uma empresa, tá bom? Resultado de uma empresa. Então, por que nós analisamos o DRE? Porque nós queremos saber se uma empresa deu resultado, eu vou botar resultado aqui com letra maiúscula, resultado bom ou ruim, né? Bom ou ruim. Ou então positivo ou negativo, poderia ser, ou satisfatório ou não satisfatório, tá? Então eu boto assim, bom, e entre parênteses, quando o resultado da empresa é positivo, eu tenho o que eu chamo de lucro. E quando o resultado da empresa é ruim ou negativo, eu tenho de prejuízo. Na verdade, não é a mesma coisa. Peraí, deixa eu ajustar. Prejuízo. Tá? Eu vou tirar esse ruim e bom aqui, mas vocês entenderam, né? Então, para saber se o resultado da empresa foi positivo, lucro ou negativo, vírgula, satisfatório ou não satisfatório, porque ele pode ser positivo, mas pode ser não satisfatório para os sócios
né? Então, daqui a pouco você está dando uma margem de lucro de 1%. É lucro? É. Mas é bom para você? Não sei, talvez não. Tá? Satisfatório. Então, mais uma vez, o que é DRE? É um documento que tem o objetivo de nos informar o resultado de uma empresa em determinado exercício. Se a empresa teve resultado positivo, ela teve o que se chama de lucro. Se teve resultado negativo, temos o que chamamos de prejuízo. Tá bom? E por que nós analisamos o DRE? Porque nós queremos saber esse resultado. Beleza? E aí, pessoal, uma empresa que não gera resultado, tá? Que não gera resultado, isso aqui é o resultado da atividade do negócio. Eu até posso escrever aqui, ó. Demonstra o resultado da atividade. Resultado da atividade, tá? Uma empresa que não possui resultado decente, pessoal, ela quebra. É muito simples. É uma questão matemática. Por quê? Porque imagine que o grande objetivo de uma empresa com fins lucrativos, eu suponho aqui que, na verdade, tudo que nós iremos falar aqui é com empresas que têm intenção de fins lucrativos, o grande objetivo dela é gerar dinheiro. O valor de mercado dela é de acordo com quanto de dinheiro ela gera e pode gerar. Ok? Então, se uma empresa não dá lucro, como que ela gera dinheiro? Muito provavelmente ela não vai gerar. E você paga as contas da sua empresa com dinheiro. Então, se você não dá lucro, você não gera dinheiro, ou vai ter muita dificuldade em gerar dinheiro. Então, não deu lucro, não gerou dinheiro, não pagou as contas, você não vale nada. É assim que funciona. Então, uma empresa precisa gerar lucro para dar caixa, para dar dinheiro. O dinheiro paga as contas, o dinheiro faz você crescer e faz você aumentar o valor de mercado do negócio, né? Além de enriquecer o sócio. Tá bom? Então, esse é o grande objetivo do DRE. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui a estrutura do DRE, não vou explicar todas as contas, porque a gente vai direto ao ponto, e para falar do EBITDA, tá? Que é o assunto da aula de hoje. Então, o desenho padrão do DRE, eu vou botar a estrutura padrão do DRE, é assim, ó. Lembra que o grande objetivo é fazer receitas menos despesas, e aí eu chego no resultado. Beleza? E eu chego no resultado da empresa. Só que existem várias naturezas diferentes de receita que uma empresa pode ter, várias naturezas de gastos e despesas que uma empresa pode ter. Então, essas coisas evoluíram ao longo do tempo para a gente ter mais informação. Tá? E informação nós sabemos que é uma coisa importante. Portanto, a estrutura do DRE ficou mais ou menos assim. Ó. A primeira coisa é o faturamento, que também é mais conhecido como receita bruta. Beleza? Depois aqui, pessoal, só que o faturamento, eu gosto de dizer que é o seguinte, tem várias coisas nele que, ok, você estima a venda, você estima a quantidade vendida, a quantidade de emissão de notas vendidas, só que não necessariamente ela representa o ganho real de cada venda. O ganho real de cada venda, quem vai dar, é a chamada receita líquida. E o que seria o ganho real de cada venda? Vamos imaginar que você é um restaurante, tá? Se você faz uma venda pelo iFood de R$100, eu sei que você não vai receber R$100 na sua conta corrente. Por quê? Porque uma parte vai ficar com o iFood. Se você é uma empresa de varejo de rua, um restaurante de rua, você vai lá e faz uma venda por cartão de crédito, beleza, a venda foi de 100? Sim, mas você não vai entrar sempre no seu bolso. Por quê? Porque uma parte vai ficar lá com a maquininha, né? Vai ficar com o adquirente. Tá bom? Então, perceba que no momento que você faz uma venda assim, já fica, né? Os cursos da Ensafe, por exemplo. Nós vendemos e uma parte fica com a Hotmart. E faz parte do jogo, né? Só que isso aí, perceba que o ganho real da minha venda não necessariamente pode ser considerado o valor da nota fiscal, porque eu tenho descontos ali. Descontos diretos incorridos na venda. E o nome desses descontos diretos incorridos na venda são chamados de deduções. E as deduções podem ser várias coisas, pode ser as próprias devoluções, estornos que você faz, né? Então você vende, tem que devolver, não é um ganho real de venda. Pode ser daqui a pouco alguns impostos, né? Como ICMS, IPI, né? ISS, que está direto lá incorrido na venda, ou simples também, né? Simples pode ser também, porque você vendeu e tem que pagar, tá? Direto em cima do faturamento. Pode ser taxas, né? As taxas que você paga, tá bom? Pode ser tudo isso. Beleza? E depois temos a receita líquida, né? Que é igual a diferença desse com esse. Vou até colocar aqui para o lado, ó. Opa, travou aqui. Aí. Então aqui, ó, igual, aqui é menos,
e aqui vai ser igual, esse aqui menos esse, ó. Esse menos esse. Tá bom? Então aqui igual. Beleza. Depois teremos os custos, pessoal. E aí pode ser CMV, CPV, pode ser custo de serviço. Os custos são os gastos diretamente incorridos na operação da empresa. Então, é a fábrica, né? A produção, entrega do serviço. Então, é matéria-prima, mão de obra direta, embalagem, frete de aquisição, tá bom? Quando a gente faz receita líquida menos custos, nós chegamos no lucro bruto. Beleza? E o lucro bruto vai ser igual a receita líquida menos custos. Depois nós temos aqui as despesas operacionais. O que é despesa dentro aqui do DRE? Despesa é todo aquele gasto mais administrativo, de manutenção do negócio. Então, vão existir vários tipos de despesas, como, por exemplo, as despesas administrativas. Que é lá onde está o prolabório, os salários da equipe administrativa, o que mais? Água, aluguel, telefonia, internet, né? Sistemas, tudo vai estar aqui em despesa administrativa. Tá bom? Pode ter também as despesas comerciais ou despesas de vendas, tá? Que vai ser o quê? Salário da equipe comercial, comissões, viagens, eventos, tá? Que mais? Pode ser daqui a pouco despesas tributárias. Deixa eu ver se eu boto tributárias. Tem vários tipos. A Ambev, por exemplo, coloca despesas logísticas. Vou colocar aqui despesas tributárias, tá? Só para colocar mais uma. Tributárias. Tá? Então pode ser alguma coisa relacionada a alguns tributos e tudo mais que você tem que pagar. Algumas taxas, enfim. E aí, pessoal, aqui vai entrar uma que eu vou grifar aqui já, que é diferenciada. Que é a boa e velha depreciação. Tá? Depreciação, o que é depreciação, pessoal? Depreciação digamos que assim, a depreciação, imagine que você comprou um computador, tá? Bom, você sabe que daqui a 20 anos, provavelmente você já vai ter trocado esse computador. Por quê? Porque há uma grande tendência dele ficar obsoleto, tá? Então, perceba que se há uma tendência dele ficar obsoleto, ele provavelmente vai perdendo tempo de vida ao longo do tempo. Então, quando você comprou ele, 2 anos depois, ele já não vale a mesma coisa. Porque ele depreciou, a vida dele diminuiu em relação ao que era antes. O valor dele diminuiu. Um carro, pessoal, que você compra, tem depreciação. Por quê? Você comprou ele, tirou lá da concessionária, ele já não vale a mesma coisa. Ele depreciou. Então, perceba que a depreciação digamos, de uma forma mais informal aqui, são os valores de, entre aspas, perda. Não, botar assim, são as perdas de valor dos seus ativos. Tá? Então, quando você entende, eu estou colocando aqui, eu sempre tento fazer o seguinte, pessoal, colocar tudo de uma forma simples, tá? Um vocabulário simples. Então, às vezes eu passo meio por cima mesmo, coloco de uma forma bem mais informal. É quando você comunica, né, por seu DRE, quando você comunica para o DRE que os ativos estão perdendo valor e tempo de vida útil. Tá? Ficou grandezinho aqui, mas depois você consegue ver. Tá bom? Então, quando deprecia, é porque algo está perdendo valor frente ao mercado. Perdendo valor, perdendo vida útil. Esse é o conceito de depreciação. Tá bom? E tem outra coisa semelhante, porque aqui a depreciação, pessoal, ela, digamos que, vai e é calculada em cima de ativos, como, por exemplo, carros, computadores, às vezes alguns imóveis, benfeitorias que você faça, máquinas, equipamentos. Então, são coisas tangíveis. São coisas tangíveis. Então, você consegue tocar no carro, né? Você consegue tocar no computador, você consegue tocar nas máquinas, nos equipamentos, consegue tocar em tudo isso. Então, são ativos tangíveis. Só que daí é o seguinte, então a depreciação é quando você informa que esses ativos tangíveis estão perdendo valor. Legal. Só que, e se você compra um software, pessoal? E se você compra um software e esse software vai ficando mais obsoleto? Perceba que o software agora não é mais um ativo tangível. Ele é o que se chama de ativo intangível. Você ou desenvolveu o software, enfim. E ele perde valor. Perceba que também é uma forma de depreciação, só que agora em ativos intangíveis. Bom, acontece que há uma nomenclatura diferente
para esse ativo, para esse tipo, né, entre aspas, de depreciação em ativos intangíveis, que você não toca. E o nome dessa, entre aspas, depreciação para esse tipo de ativo intangível é chamado de amortização. E vale cuidar o seguinte, pessoal, a amortização que entra no DRE não tem nada a ver com a amortização de dívida. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a amortização que é, entre aspas, a depreciação do intangível. Isso é uma coisa. Outra coisa é a amortização de dívida, que não tem nada a ver com o nosso contexto, que é o quê? É quando você como é que é? Paga, né? Parte do saldo devedor de uma dívida. Lembrando, né, que uma dívida é formada por parcela, juros e amortização, né? Então, por exemplo, se você está pagando, sei lá, R$1.000 de parcela, vai ter um pedacinho ali que é juros, então vou botar aqui R$200. E o que você amortiza vai ser 800, que é a diferença, né? A soma desses dois aqui é igual a parcela. Só que se você está devendo R$2.000 para o banco e você pagou 1.000 de parcela, não significa agora que você está devendo 1.000. Você vai dever quanto? O quanto você amortizou. A diferença do quanto você amortizou. Isso é amortização relativa a dívidas. Tá bom? Mas essa amortização aqui não aparece no DRE. A amortização que aparece no DRE é quando, e que nós iremos nos referir pro EBITDA, é a amortização da depreciação do intangível. Que é essa primeira aqui, tá? Então, só cuidar o contexto. Beleza? Show! E aí, pessoal, aqui poderia colocar aqui outras despesas, né? Operacionais, enfim. Tá bom? Eu vou grifar essas duas aqui. Deixar esse verdinho aqui. Não, deixar esse vermelhinho. Tá? Bom, e quando a gente pega a receita líquida, tira custo e tira todas as despesas operacionais, e isso aqui tudo vai ser descontado, tá? Tudo vai ser descontado, vem com menos aqui no DRE, nós chegamos então no famoso lucro operacional. Tá bom? Falaremos sobre ele também. Tá? Mas só para continuar aqui o DRE, esse lucro operacional aqui é muito importante, tá? Ele é muito importante, ele tem a ver com DRE, beleza? Deixa eu grifar aqui também a receita líquida. Esse lucro aqui é muito importante. E aí, pessoal, depois aqui vai ter questões financeiras, então vai ser receitas financeiras, que não faz parte da essência da operação, né? Despesas financeiras, e aqui vai ter o que se chama de receitas, despesas não operacionais. Operacionais, beleza? Show! Então aqui vai ter agora o lucro. Aqui, deixa eu botar aqui, ó, a receita financeira com o sinalzinho de menos, porque você soma, despesa financeira aqui é menos, e aqui pode ser menos ou mais, né? Mais ou menos. Tá? Opa. Igual, mais. Deixa eu tirar aqui só isso aqui. Tá? E aqui vai entrar igual lucro antes de imposto de renda e contribuição social. Ok? Ou de impostos, né? Tá bom? E aqui vai entrar o imposto de renda, né? E a contribuição social. Aqui. E, por fim, finalizamos o DRE com o bom e velho lucro líquido. Essa aqui é a última linha do DRE, lucro ou prejuízo líquido, né? Aqui poderia ser lucro ou prejuízo líquido. Tá bom? Dúvidas? Deixa eu voltar aqui só rapidinho para vocês, porque eu não quis parar aqui rapidinho. Deixa eu ver, acho que no chat ver alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Opa, vamos ver aqui no chat. Lucas colocou o seguinte: taxa de antecipação de cartão poderia entrar aí? A taxa de antecipação do cartão... a taxa de antecipação de cartão é configurada uma dívida, tá? Então, eu acho que a melhor forma não seria entrar ali, tá? A melhor forma seria entrar lá em despesa financeira, porque é uma despesa de juros que você está pagando, a taxa de antecipação. A taxa de cartão é um serviço que você está utilizando. Mas perceba que a taxa de antecipação é uma operação financeira que você está fazendo. Então, você está pagando juros. Eu acho que a melhor forma de colocar é lá em despesa financeira, porque despesa financeira é juros, tá? Que é ali embaixo do lucro operacional.
tá? Porque você não... perceba que há uma diferença em relação à natureza do gasto. Uma coisa é você passou o cartão e tem que pagar. Outra coisa é, a partir do que eu tenho ali recebido de cartão, eu quero antecipar para favorecer o meu fluxo de caixa. São duas coisas diferentes. Então, quando você faz uma antecipação, você nada mais está fazendo do que pegando o empréstimo e pagando juros. Tá? É isso que você está fazendo. Então, esses juros de antecipação, eu acho que o mais adequado é colocar em despesa financeira. Tá bom? Que fica depois da parte operacional. Tá? E aí, uma coisa importante, tá, pessoal? É legal vocês fazerem essas separações, porque em algum momento pode ser muito importante vocês analisarem o resultado somente da essência da atividade da operação. O quanto que a essência da minha operação dá de fato de lucro. Por quê? Porque imagina que eu coloco taxa de antecipação lá em cima. Perceba que eu posso tranquilamente não depender mais de antecipação e daqui a pouco eu estou afetando o meu lucro operacional lá em cima. Então, assim, tomar cuidado. O que não for operacional, faça o possível para colocar para depois. Porque lá em cima, o ideal é que você analise realmente o que é a essência da operação. Tá? O próprio Lucas colocou também outra dúvida aqui embaixo, Lucas, que é: Felipe, trabalho numa rede de varejo de colchões. São várias lojas. Às vezes, precisamos investir nas lojas e gastamos um valor mais alto, 10, 20 ou 30 mil, por exemplo. Beleza. Nós pegamos esse valor e amortizamos por mês. Faz sentido? Amortizamos, pelo que você coloca, eu acredito que o amortizar significa que você está pagando alguém ou alguma dessas lojas paga você e reduz a dívida que ela tem com você, é isso? É isso que eu entendi desse caso. Mas a amortização que eu falei que está relacionada ao EBITDA, ô Lucas, que está relacionada à depreciação do intangível, não tem a ver com isso aqui, tá? Isso aqui é um outro tipo de amortização. É um outro vocabulário da amortização. Beleza? Ok. Caso não tenha entendido, pode colocar no chat aí, Lucas, tá bom? Juliano colocou o seguinte: fiquei em dúvida em que colocar como amortização intangível. Exemplo prático. Beleza. Imagina, Juliano, que você... Porque, assim, primeira coisa, vamos diferenciar alguns tipos de ativos, tá? Eu vou imaginar na sua pessoa física, tá, Juliano? A sua pessoa física, tá? Suas finanças pessoais. Vamos supor que você tenha adquirido um imóvel, tá? Você tem um imóvel, tem um carro e tem um computador, tá? Vamos partir desse pressuposto. Percebe que esses itens, o imóvel talvez não, vou ficar só com o carro e com o computador, tá? Para facilitar. O carro, Juliano, você sabe que ele vai depreciar ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, o carro zero, que daqui a pouco você comprou há 5 anos atrás, não vale mais a mesma coisa. O computador, você sabe que também não vale a mesma coisa. Lá no passado ele era mais novo. Então, ele perdeu tempo de vida útil. E esses ativos, por exemplo, eu estou com o computador aqui na minha frente, eu consigo tocar neles. O carro, eu consigo tocar no carro. Eles são chamados ativos tangíveis, eu consigo tocar neles. Mas eu percebo que há uma perda de valor desses ativos. Existe um outro tipo de ativo, vamos supor aqui que você agora também comprou, na sua pessoa física, um software. Tá? Você comprou um software. Você não consegue tocar no software, né? Ou então você comprou uma marca a utilizar. Você não consegue tocar nessa marca. É algo que você entende que tem valor para você? Sim, faz parte do seu patrimônio. Às vezes é alguma coisa cara. Imagina que você comprou direitos de marca, isso é uma coisa cara. Só que daqui a pouco, esse direito de marca ou esse software, você também entende que ele perde valor ao longo do tempo. Da mesma forma que acontece com o seu carro, com o seu computador. O nome dessa perda de valor para ativos intangíveis que você não consegue tocar é chamado de amortização. É um conceito muito similar. O conceito de depreciação para carro, para computador, para máquinas, é muito semelhante ao que é amortização para intangível. Só que perceba, existe duas formas de você utilizar a amortização em finanças, são duas coisas diferentes, tá? Duas coisas diferentes. Então, quer ver uma coisa? Dívida é uma palavra que pode ter dois significados em finanças, dependendo do contexto que você está falando. Existe um contexto que, quando você fala de dívida, você está se referindo apenas a empréstimos e financiamentos. Só que dívida também, daqui a pouco, você está se referindo a fornecedores também. Você coloca no cálculo fornecedores, impostos.
Então, dívida, dependendo do contexto, tem formas diferentes de interpretação. A amortização, você também tem que ver qual contexto que você está utilizando, porque podem ser dois significados diferentes. Um deles é a depreciação do intangível, e outra é a amortização de você estar deduzindo do valor que você deve para o banco, enfim. Tá? Então, a amortização do intangível é quando você deprecia um ativo que você não consegue tocar. É quando o ativo que você não toca, só aftermarket, ele perde valor. Lucas colocou o seguinte, não é isso, a gente reforma uma loja e gasta 30 mil no mês. Beleza, sai do caixa. Mas eu não coloco esses 30 mil como despesa num único mês na DRE, pois vou usufruir dessa reforma por um ano, por exemplo. O que fazemos aqui é dividir esses 30k por 12 e lançamos como amortização por mês. Puxa, aí teria que ver, Lucas, porque se você reforma, tá? Se você reforma uma loja, isso inclusive daqui a pouco nem entraria no seu DRE, dependendo do que for. Pode entrar como uma benfeitoria que vai lá no balanço patrimonial. Tá? Que é quando você valoriza. Então, por exemplo, digamos que eu faço uma reforma aqui na minha casa. Isso é um investimento que eu fiz, em ativo que eu fiz. Não faz parte da essência da minha operação. Então, assim, teria que dar uma olhada, parar para saber. Tá? Teria que dar uma olhada um pouco mais atento no seu caso, tá? Se você teve um gasto, por exemplo, de pequenas manutenções, uma coisa é reforma, tá? Uma reforma completa, em que você vai deixar mais bonito o imóvel, uma benfeitoria grande. Outra coisa é manutenções pequenas, tá? Ou algumas manutenções que você gastou, aí sim, a manutenção entraria como uma despesa, tá? E aí você tem que ver se você vai colocar em uma vez, 12 vezes, aí dependendo do quanto que você for gastando. Tá? Só que se for uma benfeitoria, uma benfeitoria, uma reforma grande, aí pode entrar inclusive no balanço patrimonial. Tá? Aí teria que dar uma olhada. Se for somente uma manutenção, sim, pode entrar no DRE, e aí vai sendo de acordo com aquilo que você ou emitindo de nota fiscal contra você. Então, sei lá, eu contratei, fiz uma manutenção lá e o cara emitiu uma nota fiscal de 30 mil. Aí eu acho que o ideal seria lançar 30 mil no mês. Agora não, ele vai mandando notas fiscais mês a mês. Bom, aí você pode lançar parceladinho cada um dos meses 30 mil, tá? É o que eu acho que eu faria. Beleza? Mas, aí tem que dar uma olhada, tá? Mas só uma coisa, Lucas, essa amortização não tem a ver com a amortização que eu tô falando aqui, tá? Essa amortização aqui tem a ver com desvalorização de intangível. O que você tá falando de amortização é outra amortização, tá? É outra amortização. Então, quer ver outra palavra, pessoal? Crédito. Crédito em contextos diferentes. Uma coisa é o crédito que você está falando no banco. Peguei um crédito, significa que entrou dinheiro na sua conta. O crédito em lançamento contábil é outro significado, pessoal. É outro significado. Significa origem do dinheiro. Então, você fez uma operação financeira e tem crédito e débito. O crédito foi a origem. Só que perceba que, dependendo do contexto, as palavras são diferentes. A amortização aqui é a mesma coisa. Tá bom? Bom, vamos agora para o EBITDA aqui, pessoal. Mas essas informações são importantes, tá? Porque quando a gente fala de desvalorização ou perda de vida útil de ativos tangíveis, né? Vou botar aqui, ó. Ativos tangíveis, ativos intangíveis. É o seguinte, você está falando para o seu DRE, ou para você mesmo, no caso, né? De que você está falando que os seus bens, pode ser tangível ou intangível, eles estão perdendo tempo de vida útil. Tá? Eles estão perdendo tempo de vida útil. Então você sabe que daqui a pouco, dependendo, ele pode ficar totalmente depreciado, ou seja, o bem ele meio que perdeu o valor em frente ao mercado. Tá bom? Só que a questão é a seguinte, a questão é que essa depreciação, pessoal, perceba o carro, tá? Vamos pegar o exemplo do seu carro. O seu carro depreciou, digamos, 10 mil reais, 20 mil reais, tá? Então, desde o tempo que você comprou até agora, o carro perdeu 20 mil em valor. Beleza? Pergunta que eu faço para você. Você tirou esses 20 mil do seu bolso e pagou alguém ou não? Não, né? Você só sabe que ele perdeu o valor. Mas você não pagou ninguém, né? Você não pagou ninguém. O seu computador, por exemplo, digamos que ele esteja valendo R$1.000 a menos desde a época que você comprou.
Ele perdeu, você sabe que ele perdeu valor, perdeu R$ 1.000. Mas saiu R$ 1.000 do seu bolso? Não, né? Amortização. A marca que você comprou para utilizar, o software que você comprou, que são bens intangíveis, perderam R$ 5.000 em valor. Saiu alguma coisa do seu bolso? Você pagou alguém? Não. Então, essas duas contas aqui, elas são quase informativas, elas são totalmente contábeis. Elas são para informar que o patrimônio está perdendo valor. E aí, isso gera, inclusive, para a empresa aqui, por exemplo, do lucro real, gera benefício tributário, porque vai deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Tá? Então, isso aqui pode ter, inclusive, um benefício fiscal para você. Tá? Lembrando que aqui o imposto de renda, você, empresa do lucro real, calcula com uma alíquota em cima desse daqui, né? Só que se você chega aqui com um valor menor, você paga menos imposto. Porque agora vai ser, sei lá, 30% em cima do valor que está menor por conta desses aqui. Só que esses aqui, pessoal, você lançou a nível contábil, mas não saiu dinheiro do seu bolso. Não saiu dinheiro do seu bolso. Portanto, essas duas contas aqui são contas importantes e diferentes. Porque elas são contas, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, chamadas de não redutoras. Redutoras de caixa. Então, qual que é a diferença do aluguel que você paga para depreciação? Você lançou lá no seu DRE R$ 1.000 de aluguel e lançou R$ 300 de depreciação. Qual que é a diferença da natureza dessas contas? É que o aluguel vai sair dinheiro do seu caixa. A depreciação você só informou, é contábil. Não vai sair, é puramente contábil, não vai sair dinheiro do caixa. Você não paga ninguém para isso, gente. Salários, sai o dinheiro do caixa. Luz, sai dinheiro do caixa. Matéria-prima, sai dinheiro do caixa. Você vai ver que tudo sai dinheiro do caixa, pessoal. Menos depreciação e amortização, que são contas de informação para saber que o seu item está perdendo valor. Tá? Então, essas contas são não redutoras de caixa. Eis, então, que entramos aí no conceito de EBITDA. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, esse lucro operacional aqui, ele mostra o quanto que é a essência da sua atividade. Por que essência? Porque você vai ter a venda, aquilo que deduz da venda, você vai ter os custos que são lá de fábrica, os custos de produção, de entrega do produto ou serviço, e você vai ter as despesas, tá? Aqui, inclusive, depreciação e amortização. Inclusive, depreciação e amortização. E tudo isso aqui é a essência da sua operação. Então, esse lucro aqui é o lucro chamado de operacional. E esse lucro também é conhecido como lucro antes de juros, imposto de renda. Tá? Juros e imposto de renda. Beleza? Então, que é o famoso, pessoal. Essa é uma sigla que pode ser famosa em português, que é o LAGIR. Esse lucro aqui é igual a LAGIR. Só que eu vou traduzir agora esse lucro aqui para o inglês, tá? Lucro vai ser o earnings, tá? Antes vai ser before. Juros vai ser interest, aqui, interest, tá? E aqui o imposto vai ser taxes, tá? Então, a sigla, que é a mesma coisa aqui, é chamada de EBIT. Beleza? Então, isso aqui, ó, o EBIT, o LAGIR, o lucro operacional, nos informa o resultado da essência da operação, da atividade. Não, bota da operação mesmo. Então, o lucro operacional nos informa o resultado da essência da operação. Entretanto, uma das coisas mais importantes para empresas, quer dizer, o ativo mais importante em finanças se chama caixa, dinheiro. Então, muita gente gosta de fazer uma análise que é o seguinte: bom, eu sei que o resultado da empresa é esse, mas se eu quiser calcular o potencial do quanto que gera de dinheiro a essência da operação, eu teria que fazer algumas alterações. Então, vamos lá, vamos mais uma vez, tá? Eu sei aqui, através desse resultado, através desse lucro aqui, o resultado da essência da operação, o resultado contábil. Só que, se eu quiser saber o quanto de caixa tende a me gerar a operação, existem duas contas que atrapalham nesse cálculo, que são depreciação e amortização.
Então, se eu estou querendo fazer uma análise mais a nível caixa, potencial de geração de caixa, o quanto que a essência da operação me gera de dinheiro, ou pode me gerar de dinheiro, eu tenho que tirar contas que não influenciam na geração de dinheiro. E essas contas que não influenciam na geração de dinheiro são chamadas de contas não redutoras de caixa, elas não interferem no caixa. E quais são essas contas? Depreciação e amortização. Então, enquanto aqui é uma questão contábil, para ver o lucro, né, contábil da essência da operação, neste caso aqui, eu vou considerar essas contas aqui porque faz parte contabilmente. Agora, se eu quiser fazer uma análise a nível caixa, eu preciso fazer um ajuste neste valor aqui. Tá? Então, eu poderia chamar isso aqui simplesmente de EBIT, tá? EBIT. É a mesma coisa. Tá? Só que agora, eu não quero, então vamos supor aqui que eu não quero, eu quero ter o EBIT? Quero. Só que eu quero tirar duas contas agora. Então, eu quero ter sim o meu lucro antes de juros e imposto de renda. Quero ainda? Quero. Impostos aqui, antes de juros, impostos agora. Eu quero ter o meu lucro antes de juros e impostos ainda? Quero saber a essência da operação. Só que também eu quero tirar duas coisas. Eu quero saber o meu lucro e não calcular a depreciação e a amortização. Por que eu não quero isso? Porque se eu colocar depreciação e amortização, eu vou chegar no EBIT. Só que eu não quero chegar no EBIT. Eu quero fazer agora uma análise diferente, botar um lucro gerencial que me dê informação de caixa, mais a nível caixa, potencial de geração de caixa pela essência da operação. Então, eu não vou botar no cálculo depreciação e amortização. Depois que eu boto eles de volta. Tá? Então, por isso que eu chamo ele de lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização. Isso, em português, é chamado de lagida. Tá bom? Em inglês, se a gente traduzir aqui agora, lembra que antes era earnings, before, interest, taxes, e como que vai ficar agora? Depreciation and amortization. Então, perceba que eu mudei agora, simplesmente fiz a tradução, por quê? Porque eu quero juros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E o nome disso aqui agora fica EBITDA. Beleza? Então, mudou o nome. Então, eu não quero mais o EBIT, eu quero algo que não tenha também o cálculo da depreciação e amortização, porque assim eu consigo calcular o potencial de geração de caixa da essência da operação. E é por isso que o EBITDA foi criado. Então, quando você faz uma análise EBITDA, você quer fazer uma análise do potencial de geração de caixa da essência da operação. Tá bom? Da essência da operação. Além disso, você quer saber o potencial de caixa, pessoal, operacional, para ver se a empresa, naquele momento, tende a gerar dinheiro ou não. Então, empresas que possuem muito ativo, tá? De carros, muito veículo, muita máquina, muito equipamento, são empresas que provavelmente vão ter depreciação alta. Depreciação alta. Por quê? Imagine uma empresa que possui uma frota de ônibus, tá? Uma empresa que possua frota de ônibus, pessoal, ela vai ter uma depreciação grande. Por quê? Porque vários ônibus, se ela tiver 300 ônibus, todos esses ônibus vão ficar depreciando. Então, esse valor aqui no DRE vai ficar alto, o EBIT vai ser mais baixo e, inclusive, se ela for lucro real aqui, pode deduzir do imposto de renda, que para ela vai ser bom, porque ela vai pagar menos imposto. Só que não necessariamente ela vai gastar todo esse dinheiro. Não saiu esse dinheiro do bolso dela. Então, você pode querer fazer uma análise. Beleza, eu sei que ela teve bastante depreciação, mas será que nesse momento, frente àquilo que eu sei da empresa, não é interessante eu calcular mais a nível caixa, porque eu sei que a depreciação é grande? Sim, mas não saiu nada do bolso dela. Talvez nesse momento ainda ela gere bastante dinheiro. E aí é mais legal você fazer o EBITDA. Então, perceba, o grande objetivo o EBITDA nasceu como uma espécie de lucro gerencial ajustado para você pegar apenas os itens que interferem no caixa. Logo, ele é uma alternativa muito boa de lucro, de análise de lucro, sobre o potencial de geração de caixa da empresa. Tá bom?
Tá bom? E aí, então, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, ó. Eu vou pegar essas contas aqui, ó. Eu vou até aqui, tá? Não vou pegar lá embaixo. Então, vamos supor o seguinte. Vou botar aqui embaixo. Opa. Ó. Tirar isso aqui. Então, vamos lá. Vamos supor que uma empresa aí gerou isso aqui de venda, tá? No mês. Beleza? Vamos supor que as deduções aí são 15 mil. Tá? Então, ela teve 15 mil de taxas, de impostos. Logo, a receita líquida vai ser esse menos esse. Tá bom? 85 mil. Beleza. Os custos, pessoal, vamos colocar como 35 mil. Tá? O lucro bruto, opa, aqui eu vou botar positivo. 35 mil. O lucro bruto vai ser esse aqui menos esse aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui um cinzinha só para diferenciar o que é. Aí. Vou colocar tudo em. Não, vou botar aqui azul. Não, vou botar esse aqui em cinza. Tá? Deixar esse aqui em azul. O lucro bruto vai ser 50. Então vamos supor aqui que a despesa administrativa foi 15. Tá? A despesa comercial foi 10. A tributária foi 2,5. Putz, eu tô colocando menos em todos aqui. 2,5. Depreciação, vamos colocar 1.000. Amortização, 200. Tá? E outras despesas aqui vai ser 100. Beleza? Quanto que vai ser o EBIT? O EBIT eu vou considerar tudo. Então vai ser esse aqui menos todos esses de baixo ali. Tá? Vai dar então um EBIT de 21. Beleza, 21 foi o EBIT, que é lucro bruto menos todas as despesas, inclusive depreciação e amortização. O EBITDA, pessoal, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a tudo aquilo, vai ser o lucro bruto menos tudo aquilo que interfere no caixa. Logo, eu não vou colocar esses aqui. Então, vai ser lucro bruto menos essas aqui, né? E eu não vou pegar essas aqui. Eu vou direto para lá de baixo. Ó. Então, esse aqui é o EBITDA. Percebe que o EBITDA ficou maior, por quê? Porque eu não coloco aqui a depreciação e amortização no cálculo. E aí tem empresas, pessoal, que quando uma empresa tem bastante ativo, daqui a pouco isso aqui pode ser bem alto, ó. Vamos botar aqui um valor alto, vamos botar 15 mil. Ó como fica a diferença entre o EBIT e o EBITDA. Então, esse aqui mostra um cálculo bem contábil, considerando a depreciação e amortização. Esse aqui está muito mais nivelado a caixa. Potencial de geração de caixa, por quê? A depreciação foi alta? Sim, foi alta. Só que isso eu não tirei nada do meu bolso. Tá bom? Não saiu nada do meu bolso para fazer pagamento nenhum aqui. Beleza? E aí vai ter o conceito de margem EBIT. Margem EBIT vai ser o quê? Vai ser igual a esse aqui, ou no caso é o EBIT, dividido pela receita líquida, tá? E a margem EBITDA é a relação entre o EBITDA dividido pela receita líquida. Então, tá vendo aqui que deu uma diferença bem grande? Essas coisas acontecem, tá, pessoal? Quando a empresa tem muito imobilizado. Tá? Pode acontecer. E aí, vai entrar o seu perfil de analista e vai saber, bom, no contexto da empresa, qual que eu utilizo mais para fazer uma análise do resultado da essência da operação da empresa. Será que eu dou mais bola para esse aqui? Será que eu dou mais bola para esse aqui? Bom, aí vai entrar várias questões que são subjetivas. Então, por exemplo, primeiro que se a empresa tiver uma depreciação muito baixa, pessoal, vai ser quase o mesmo valor. Tá? Quase o mesmo valor. Então, acaba que, na prática, ele não teria tanta influência. Começa a ter mais influência quando esse valor começa a aumentar. Tá? E aí você tem que tomar algumas medidas aí para saber se vale a pena você considerar mais esse aqui ou esse aqui. Quer ver? Eu vou trazer alguns contextos para você. Vamos imaginar que você seja um restaurante e você tem algumas máquinas lá que, beleza, elas estão depreciando, mas não vai haver uma necessidade de você fazer uma reposição rápida. E aí você vê que a depreciação dela é 5 mil da empresa. Pô, se daqui a pouco você percebe que a empresa é uma empresa que não teria uma necessidade de fazer reposição rápida e tudo mais, ela poderia ficar com isso, com os itens que duram bastante ainda, enfim.
Pô, daí é legal você considerar o EBITDA, para você ter uma ideia muito mais a nível caixa, para saber, porque assim, no final das contas, né, gente, a análise quase vai ser sempre de caixa, no sentido de, eu tô analisando, é o conceito de DRE, né? Eu estou analisando para saber se ela vai ter resultado, porque o resultado me indica que ela vai gerar dinheiro. Então, a análise é a essência da operação tem resultado bom, por quê? Porque eu quero saber se a essência da operação dá dinheiro. Então, se eu quero me referir a dinheiro, e esses dois aqui vão se referir, né, só que pontos de vista diferentes, daqui a pouco, no caso do restaurante que tem uma depreciação um pouquinho mais alta, ou de outra empresa que tem uma depreciação mais alta, mas que não tem uma necessidade de reposição, eu vou pelo EBITDA. Pode ser legal. Me dá uma ideia um pouco mais de caixa, né? Eu acho que a depreciação pode estar poluindo esse valor aqui. Agora, digamos, eu suponho que eu seja uma empresa que faça aluguéis de computadores. Eu alugue computadores para outras empresas. Daqui a pouco a minha depreciação pode ser alta, 10 mil. Só que eu sei que essa empresa aqui, ela trabalha alugando computadores. Portanto, beleza, 10 mil, mas eu sei que ela vai precisar sempre repor esses computadores. Então, ela sempre tem que comprar novos, algo que não aconteceu com aquele restaurante que eu falei. Ele depreciava, sim, mas daqui a pouco não tem uma reposição imediata. Essa aqui não. Se é uma empresa que trabalha com isso, a própria empresa de ônibus, pessoal, se for perceptível que há uma necessidade constante de reposição dos ônibus, renovação da frota, daqui a pouco, beleza, o EBITDA vai dar uma informação mais a nível caixa? Vai. Mas se eu quero considerar, ser mais conservador na minha análise, e considerar que, ó, beleza, eu sei que não está saindo dinheiro do bolso, mas eu sei que em algum momento vai ter que sair. Então, eu já vou considerar o EBIT, por quê? Porque o dinheiro ainda não saiu, mas vai sair em algum momento. Então, eu prefiro considerar numa análise este resultado aqui, para saber saúde de resultado, do que esse aqui. Entende? Então, são dois lucros que estão posicionados no mesmo lugar, que podem ter, digamos que, textos diferentes de explicação. Tá bom? Dúvidas? Vamos ver aqui no chat. Douglas colocou o seguinte: percentual do EBITDA em relação à receita bruta ou líquida. Em geral, Douglas, é em cima da receita líquida, tá? Aí é o seguinte, tá? Aí vai entrar a liberdade do financeiro. Se você não tiver sua receita líquida, faz em cima da receita bruta mesmo. É uma questão, meio que uma convenção de mercado, você colocar em cima da receita líquida, porque a receita líquida, isso é uma coisa importante, tá, Douglas? Que é o seguinte: em finanças, pessoal, uma coisa é você não saber a sua receita líquida, tá? Você é uma pequena empresa, enfim. Outra coisa é você ter o seu DRE montadinho, que vai aparecer receita bruta e receita líquida. A nível de análise de resultado, a nível de análise de financeira, inclusive, você analisa muito mais a receita líquida do que a receita bruta. Tá? O faturamento, a receita bruta, o financeiro, analisa muito mais em relação a crescimento de empresa, em relação a penetração de mercado, ganho de novos clientes, aumento de preço, tá? Aí você faz mais análise em cima do faturamento receita bruta. Mas quando você vai fazer uma relação das outras contas, você analisa mais a receita líquida. Por quê? Porque a receita líquida é uma representação, aí sim, do ganho real de venda. Tá? A receita líquida é o ganho real de venda. Então, inclusive, você vai entrar em alguns relatórios de empresas de capital aberto e você vai ver que o DRE começa direto na receita líquida. Por quê? Porque a nível análise financeira, a receita líquida é mais importante do que a receita bruta. Tá bom? Claro que lá para a equipe comercial o que vai reportar vai ser a receita bruta, tá? Mas assim, a nível o financeiro tende a analisar muito a receita líquida. Tá? Então, o percentual do EBITDA por convenção é em cima da receita líquida, mas aí, pô, sei lá, daqui a pouco eu não tenho. Aí faz a bruta mesmo, né? O importante é você ter algum tipo de margem. Tá? Rafael colocou o seguinte: então, se eu quiser saber a saúde financeira de curto prazo da entidade, é melhor o EBITDA? Então, Rafael, aí a gente só tem que ver algumas coisas, porque é o seguinte: quando a gente fala de saúde financeira, a gente está expandindo o leque de análise. Tá? Porque uma empresa que tem um EBITDA positivo não significa que ela tem saúde financeira. Significa que ela tem bom resultado operacional.
Mas quer ver uma coisa? Vamos supor que você gere sempre, você venda 20 e tem um EBITDA de 10. Significa que a sua margem EBITDA é 50%, que é uma ótima margem EBITDA. Tá? Só que você gera 10 de EBITDA. E se eu falar para você que você tem 1 milhão em dívida? Bom, aí não interessa se você tem um EBITDA de 50%, que você não vai pagar a sua dívida. Então, perceba que a saúde financeira é um tipo de análise bem mais ampla. Tá? Você precisa analisar outras coisas além do DRE. Você precisa analisar o resultado? Sim, o resultado é fundamental. Se o EBITDA está ruim, se o EBIT está ruim, se o lucro líquido está ruim, aí a tendência é que tudo piore. Porque o resultado está muito ruim. Tá? E o resultado você vai vendo que ele vai se ligando com todas as coisas. Então, o resultado ruim já é muito ruim, tá? Já é muito complicado. Agora, o resultado tá bom significa que a empresa tá boa? Não. Não, porque daqui a pouco o seu resultado é bom, mas daqui a pouco a sua liquidez é muito baixa. Você tem um caixa muito baixo e está sempre no limite. Tá? Isso é ruim, isso gera estresse na empresa e pode gerar vários desarranjos de caixa. Daqui a pouco você tem um EBITDA muito bom e o endividamento é muito alto. Complica também. Tá? Pode complicar também. Então, tem outras análises que você faz além de EBITDA em relação à saúde financeira. Tá? Só que vamos supor que você esteja se referindo ao seguinte: se eu quiser saber a saúde financeira, não a saúde financeira, mas o resultado financeiro de curto prazo da entidade, é melhor o EBITDA? Então, Rafael, aí entra outra questão também, porque depende sobre qual ângulo você quer dar uma olhada no resultado da empresa. Quer ver uma coisa? Vamos supor que você veja o ângulo de EBITDA. O ângulo de EBITDA é potencial de geração de caixa da essência da operação. É isso que o EBITDA fala para você. O quanto que a essência da operação naquele momento geraria de caixa. O EBIT, você pode analisar junto com o EBITDA? Claro que pode. Não precisa ser excludente um e outro, entendeu? Você pode analisar o EBITDA e analisar o EBIT também. E aí você fala, ó, daqui a pouco o EBIT está diferente, mas o EBIT considera a depreciação e amortização. Daqui a pouco você quer considerar no cálculo ser mais conservador. E outra coisa, lucro líquido. Pode considerar também o lucro líquido, porque quer ver uma coisa? O EBITDA pode ser maravilhoso, tá? Mas se lá no final o lucro líquido for negativo sempre, você não vai gerar dinheiro. Você não vai gerar caixa. Quer ver uma coisa? Você tem o EBITDA alto, tá? Mas se os juros que você paga também é alto, veja que os juros ele entra depois do EBITDA, lá em despesa financeira. Então, se você tem um EBITDA de 10 e uma despesa financeira de 50, não adianta nada, você não vai gerar dinheiro porque você está pagando muitos juros. Então, quando a gente fala de... saúde financeira é um conceito mais amplo, tá? Mas análise de resultado de curto prazo, mais uma vez, o ideal é que você não foque em um único indicador. Faça o EBITDA? Faça, ele é bem legal, ele dá uma análise bem legal. Mas faça também EBIT, faça também lucro líquido, faça também lucro bruto, tá? Faça tudo, você não precisa fazer só um e ficar exclusivo naquele, tá? Bota todos no Excel ali, que é tranquilo. E aí você vai ter uma leitura diferente de cada um, tá? Beleza. Lucas colocou o seguinte, tem as questões dos prazos de recebimento e pagamento ainda. Aí tem que ver o que você se refere, tá, Lucas? Porque daí a gente não pode confundir DRE e fluxo de caixa, tá? Porque o DRE, ele é nível que se chama de competência. Então, digamos que é o momento que emitiu a nota fiscal. Você emitiu uma nota fiscal de venda de 10 mil. Significa que você recebeu 10 mil agora? Não, você daqui a pouco receba ele bem parceladinho. Mas a venda foi de 10. Né? Então, você lança no seu DRE 10, mas no fluxo de caixa você vai lançar o quanto que entrou de dinheiro. Então, os prazos de recebimento e pagamento não influenciam o DRE, tá? Daniel, mas ela pode ter uma dívida... Isso, exatamente, Daniel. Acho que você estava se referindo ao que eu estava falando antes, né? De saúde financeira. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Aparecido, posso enviar uma DRE de 2 empresas para você analisar ao vivo? Vamos fazer o seguinte, Aparecido. Como está estourando o tempo, vamos fazer ou numa live ou numa próxima aula, pode ser? Pode ser? Só porque essa aqui eu tinha colocado 1 hora, porque eu acho que nem todo mundo vai conseguir invadir muito horário aí. Tá? Essas aulas a gente vai tentar sempre colocar dentro de 1 hora. Mas análise, Aparecida, é uma coisa que a gente vai fazer muito, tá? É uma coisa que eu pretendo fazer muito, porque daí sim, é totalmente prático também, né? Aqui a gente vê um pouco de teoria, eu tento sempre trazer uma questão mais prática, mas acaba às vezes ficando um pouquinho mais balanceado para a teoria. E a análise meio que não é assim, né? A análise é meio que tudo prático. Então, se a gente puder, né, podemos fazer aí na próxima aula, tá?
Rafael colocou, eu entendi, obrigado. Valeu, Rafael. Lucas colocou sobre a ideia de saúde financeira. Só olhar o EBITDA e não olhar os prazos? Não, Lucas, é o seguinte, você vai olhar o EBITDA e vai olhar os prazos. Tá? Você vai olhar tudo que você puder, tudo que você tiver de informação. Então, você vai olhar EBITDA, você vai olhar EBIT, você vai olhar lucro líquido, você vai olhar indicador de endividamento, você vai olhar indicador de liquidez, vai olhar indicador de rentabilidade, vai olhar fluxo de caixa, perspectiva de recebimento, pagamento, vai projetar, você vai fazer tudo a nível de saúde financeira, tá bom? O que eu quis dizer ali, exatamente, para falar de saúde financeira não dá para olhar só o EBITDA, tem que olhar tudo, tá, pessoal? Por quê? Aí existe aquela boa frase da quem fez a administração, talvez tenha aprendido nas primeiras aulas, que como é que é? A soma é maior do que a simples soma das partes, né? Uma coisa assim, sei lá, uma coisa assim, tá? Ou seja, você tem que ver o todo, né? Não pode ficar vendo só os pedacinhos. Então, beleza? Então tem que realmente ver todo. Tá? Só o EBITDA não dá. E isso é uma coisa importante, loucos, porque tem muita gente que olha o EBITDA e acha que a empresa está indo bem, tá? Não dá pra fazer isso, tá, gente? Não dá pra fazer isso. Beleza? Douglas colocou o seguinte: se uma empresa tem o CPV sujo, não muito confiável, esse valor de CPV pode ser substituído por outro valor. Puxa, aí tem que dar uma olhada, tá, Douglas? Tem que ver o que está dentro do CPV. Mas, assim, tem que ver também se você está se referindo a nível contábil. A nível contábil, bom, daqui a pouco entrou lá as coisas, mas, assim, a nível gerencial, você pode fazer os ajustes de deixar o CPV da forma que ele deva ser, né? Que você prefira analisar financeiramente. Tá bom? A nível gerencial, porque, assim, pessoal, DRE gerencial, fluxo de caixa gerencial, enfim, os relatórios gerenciais, eles servem muito para estratégia, para análise real financeira, para o financeiro. O gerencial é muito para o financeiro. Às vezes o financeiro olha mais o gerencial do que o próprio contábil. Tá? O contábil é o que vai valer a nível lei, o contábil é o que você vai entregar para o banco, o contábil é o que você vai entregar para o investidor, o contábil é a foto da sua empresa para o mercado. Só que lá dentro, pessoal, lá dentro, tomando estratégia, analisando, daqui a pouco você prefira ver o gerencial. E aí o CPV, você pode fazer os ajustes e chegar no valor que você acha mais interessante a nível de análise financeira. Beleza? Dúvidas? Mais dúvidas? Pode ficar à vontade. Nada? Beleza. Bom, pessoal, é isso então. Esse formato aí de aula aberta, a gente pretende fazer semanalmente, tá? Então, quem gosta de falar de finanças, quem gosta de aprender finanças, a gente vai tentar entregar bem mais conteúdo, tá? A ideia é fazer dentro de 1 hora, também para não cansar muito, para não exigir muito do dia de vocês, e a tendência é que seja sempre esse horário, tá? Mas beleza, pessoal, quem tiver também sugestão de assuntos, pode ficar super, super à vontade, tá? De mandar lá no direct, pode simplesmente mandar ali, ó, sugestão de aula para a próxima semana. Manda lá no direct, tem save, tá? Pode interagir com a gente, que a gente vê. Então, por exemplo, o Aparecido colocou, ó, posso fazer análise de 2 empresas? Claro que pode. Manda lá pra gente, manda... ou então, na próxima aula, a gente já... Vamos fazer análise. Daí o Aparecido já manda aí para mim, e a gente já vê, faz uma análise de empresa. Então, assim, a ideia é a gente realmente bater bola e conversar sobre finanças, aprender junto, tá? Beleza, gente. Obrigado, agradeço a participação de todos. Ficamos aí inteiramente à disposição e até a próxima. Tá bom? Peraí, só o Daniel colocou o seguinte. Poderia falar sobre regime de competência em caixa? Competência... você disse como sugestão para a próxima, Daniel? Beleza, claro, bora. Bora. Lucas também colocou DFC. Deixa eu anotar isso aqui. Deixa eu anotar aqui, porque senão eu vou me esquecer. Então, então seria... só, Lucas, uma dúvida só rapidinho. Esse DFC que você está colocando aí é qual tipo de fluxo de caixa? Porque fluxo de caixa, pessoal, é um assunto grande, tá? Se resumiram para vocês fluxo de caixa, o pessoal está mentindo, tá, gente? Fluxo de caixa pode ter infinitos tipos de fluxo de caixa, tá? Hoje é dia 13. Tá? Então, assim, podem colocar. Então, mas eu vou colocar aqui fluxo de caixa de forma geral, então, tá? Então, eu vou colocar aqui sugestão do Daniel de competência em caixa.
tá? É uma sugestão legal. E do Lucas de DFC, né? E fluxo de caixa. Direto ou indireto? Boa, valeu. Direto, indireto. Legal. Beleza. Show. Tá bom, pessoal. Obrigado, agradeço. E nos falamos, tá bom? Valeu, abraço, bom dia a todos, bom resto de semana. Valeu, gente. Abração. Valeu, obrigado. Valeu, Daniel. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal.